Olá, meu irmão, seja bem-vindo ao nosso canal Escola de Pregadores. Eu me chamo Leonardo Félix e hoje eu gostaria de ajudar você dando aqui algumas dicas para que você possa escolher uma ideia para a sua pregação. Muitos pregadores, na hora de escolher uma ideia, o que vão falar para os seus ouvintes, eles entram numa verdadeira confusão mental e não sabem bem o que dizer às pessoas que estarão ali ouvir. E eu gostaria de lhe ajudar dando aqui algumas sugestões de fonte onde você pode ir lá e extrair a ideia de lá para pregar aos seus ouvintes. Então, fique conosco, eu espero que esse vídeo seja uma bênção em sua vida. O que é a ideia da pregação? A ideia da pregação é aquela mensagem clara e objetiva que você, como pregador, deve transmitir aos seus ouvintes. Então, os seus ouvintes estão ali com os ouvidos atentos àquilo que você tem a dizer e sua obrigação, seu dever é poder transmitir de forma clara uma ideia bíblica, cristã, que vá ao encontro das necessidades dos seus ouvintes. Infelizmente, muitos pregadores cometem um terrível erro de começar uma pregação sem ter uma ideia bem definida e acabam começando falando sobre alguma coisa, um tema lá, de repente a criação de Deus, e terminam falando sobre o Armagedon, não mantendo uma relação uma coisa com outra. E aí, um tema com outro, isso gera uma confusão na cabeça dos ouvintes. Uma boa pregação, ela deve estar preocupada em transmitir uma ideia que seja consistente, que leve aí uma unidade para as pessoas, para que as pessoas possam entender, eu sei qual foi a ideia, a única ideia que ele transmitiu. Normalmente, um teste que a gente faz é perguntar às pessoas, o que foi que elas entenderam daquilo que a gente pregou. E aí, às vezes, de uma forma bem pessoal e bem característica de cada um, eles acabam dizendo e falando sobre o que foi a mensagem principal daquilo que nós transmitimos. E isso é muito importante e principalmente para as pessoas depois lembrarem da ideia que você transmitiu, do texto bíblico que você expôs para elas. Mas aí vem a questão, e como então nós encontramos essas ideias? Onde encontrar essas ideias? Eu vou dar aqui para você algumas fontes, são sugestões que eu lhe dou para que você possa aí extrair ideias para a sua pregação, para a sua exposição. A primeira fonte é a mais óbvia, que é as Escrituras. São as Escrituras Sagradas que são fonte para a nossa pregação. Então, quando nós estamos preparando uma mensagem, precisamos nos voltar para a Bíblia e pegar na Bíblia, extrair da Bíblia o que a Bíblia diz. E aí eu lhe dou a seguinte sugestão. Escolha, de repente, um livro ou uma série para que você possa estar fazendo a exposição. Nós chamamos, na abordagem do versículo por versículo, de lectio continua. De repente, você pregar numa sequência, numa continuidade ali, o texto bíblico. Isso vai livrar de você aquela preocupação, o que é que eu vou dizer na semana seguinte, o que é que eu vou falar na semana seguinte. Então escolha um livro e vá fazendo a exposição, comentando, aplicando, expondo e aplicando o texto bíblico à vida das pessoas na sequência que o próprio livro nos dá. A segunda fonte que você pode utilizar é o seguinte: lembra daquela conversa pastoral, aquela conversa que você teve e você tem com seus irmãos? Então, quando o seu irmão está falando algo, está falando dos seus problemas, dos seus sonhos, dos seus planos, então aprenda a ouvir, esteja atento ao que ele está a dizer, porque isso revela muito dos anseios e daquilo que nós precisamos dar uma direção bíblica àquelas pessoas que estarão a nos ouvir. Então, se você tem a sensibilidade de ouvir as pessoas, de vivenciar, experimentar o que as pessoas estão dizendo, você vai perceber que vão surgir várias necessidades. E essas necessidades, elas são como campos férteis, onde você pode ali extrair e levar para as Escrituras e dar uma resposta bíblica àquelas necessidades. E isso daí é uma fonte quase que inesgotável de ideias que você pode tirar das Escrituras para as pessoas na hora da sua pregação. A terceira fonte é a seguinte: esteja atento aos noticiários, esteja atento às atualizações do mundo à sua volta. Como já diria o John Stott, você precisa pregar a palavra, falar a palavra, criando pontes entre o que a Bíblia diz e o mundo em que elas vivem. Então, se você não lê jornal, se você não está atualizado aquilo que acontece no mundo das suas ovelhas, das pessoas a quem você vai pregar, dificilmente você vai ter uma ideia que seja realmente uma ideia relevante para as pessoas que estarão ali vivendo. Então, se você está falando para um público lá uma ideia que elas não tem nada a ver com o mundo delas, a realidade delas, então você não está sendo relevante.
E aí, percebendo quais são os problemas estruturais, quais são os sonhos que pairam na cabeça ali dos seus ouvintes, né? Busque nas Escrituras uma resposta àquelas necessidades, e aí essa resposta às necessidades será a ideia da sua pregação. Esteja atento a essas fontes na hora de você preparar a sua pregação. Veja, busque nas Escrituras, siga um livro, a sequência de um livro, ou então esteja ali lembrando daquelas conversas que você teve com aquelas pessoas lá da sua igreja, do seu grupo, e esteja lendo, se atualizando aí das informações do mundo que está acontecendo no mundo, para que você possa usar a Bíblia como a palavra de Deus que ela é, e de uma forma relevante e poderosa na vida das pessoas que estarão a te ouvir. Antes de encerrar, se você tem dificuldades em organizar a sua pregação, seu sermão expositivo, eu gostaria de convidar você a estar conosco numa sala especial criada para que nós possamos ali nos aperfeiçoar na pregação expositiva. Eu vou deixar aqui nas descrições um link onde você clica lá e você faz a matrícula para estar estudando conosco. Faça a sua matrícula, eu espero você lá. Até o próximo vídeo. Tchau!